Olá, amigos e amigas. Eu sou Carlos Maia, sou dirigente do Movimento Organizado Curitibano e esse é o programa 60 Minutos. Nós vamos iniciar aqui um debate sobre as eleições no Curitiba, tendo como debatedores o companheiro Newton, que é dirigente do Coxa Comunas, a companheira Ana Valente, também é dirigente do Coxa Comunas, e temos a presença do Gabriel Carriconde. Ele é jornalista, radialista, e também ele é colunista do Brasil de Fato e jornalista esportivo da Rádio Cidade. Portanto, a gente vai abrir o debate aqui sobre eleições no Curitiba e o futuro do nosso Verdão. Eu quero iniciar a bola, então, aí, Nilton, que se deu o pontapé inicial aí, com a tua apresentação. Aqui para o Gabriel Carriconde, para o Carlos Maia, para a Ana Valente. Muito boa tarde. Terça-feira que vem, nós vamos ter uma eleição muito importante aí, que vai definir os rumos do Curitiba Futebol Clube. São 3 chapas concorrendo. A chapa União Coxa, que é encabeçada pelo Viale, a chapa Curitiba Ideal, que é encabeçada pelo Colador, e a chapa Curitiba Responsável, que é encabeçada pelo Samir Namor. Então o debate aqui vai ser sobre isso, eleições no Curitiba. Saudações a todos os sócios e todas as sócias que vão votar no dia 29. Pode fazer a saudação, Ana Valente. Bom, meu nome é Ana Valente, sou coordenadora do Coxa Comunas, sou advogada. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, Gabriel. Sim. Sou coxa branca desde sempre, há anos, minha família é coxa branca. E estou acompanhando bem de perto essas eleições esse ano por conta do estado que está o nosso time. Vai ser uma eleição que vai ser um divisor de águas, com certeza, porque realmente nosso grande amor, que é o Curitiba, realmente está precisando de uma mudança agora. Então, realmente, essa eleição vai ser super importante e eu acho super válido esse debate de hoje aí. Gabriel? Sua saudação, Gabriel. Pessoal, eu não tô conseguindo ouvir vocês bem, acho que é por conta da internet. Então, se eu entrei atravessado aí ou não, só dei um okzinho aí, vocês estão me ouvindo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, estar participando desse debate aí organizado por vocês, pelo MOC, pelo Coxa Comunas. Agradeço ao convite, poder discutir, debater um pouquinho em Curitiba. Eu que vivo muito a realidade dos 3 times da capital, né? Não só Curitiba, como Atlético, como Paraná Clube, já há um tempo, desde que eu comecei a trabalhar com a clínica esportiva, né? Então, posso aí contribuir um pouquinho para falar em que pé que Curitiba está, em que pé esteve até agora, para onde vai, independente quem for eleito aí na próxima semana, seja o Samir, seja o Viale, seja o Folador. Curitiba passa por um momento decisivo da sua história, muito difícil. Os desafios do atual futebol são enormes e o Curitiba ainda não adentrou a esse século a mentalidade administrativa no futebol e ainda tem problemas e dificuldades enormes aí. Mas a gente vai debatendo ao longo da live e agradeço aí ao Nilton, à Ana e ao Maia pelo convite mais uma vez. Quero fazer a primeira pergunta para Ana Valente. Você, como mulher, se sente representada ou pelo menos contemplada com a atual presidência do Curitiba, a atual gestão, ou se você responder que sim ou que não, qual foi a gestão que as mulheres, você como mulher, se sentiu mais contemplada ou mais representada? As gestões passadas, você sabe quais foram do Bacelar, do nosso... o que foi antes do Bacelar, como que é mesmo, Gabriel? Bom, Wilson Ribeiro de Andrade, enfim, como é que você está se sentindo aí como sócia, torcedora, coxa branca e mulher? Olha, Nilton, no futebol é bem complicado essa questão de ser mulher e ser torcedora, né? Normalmente a gente não é abrangida em
quase nada, né? Esse ano aí nós temos uma candidata, uma segunda vice-presidente, né? Na chapa União Coxa, apenas uma, não tem nenhuma outra chapa que tem alguma mulher e, sinceramente, eu não sei se essa mulher foi colocada apenas para cumprir tabela, vamos dizer assim, para talvez dizer que foi colocada ali, dizer que é uma chapa mais abrangente, uma chapa sem preconceito e tudo isso, mas a gente sabe que a mulher sempre é renegada, né, no futebol. Normalmente acham que não entende, ou quando acham que entende, maltratam em estádio eventualmente, a torcida organizada normalmente não gosta muito, mas eu acho que não como mulher, como torcedora mesmo, eu gostei muito da chapa do Wilson Ribeiro, tenho muita saudade desse tempo. Tenho saudade desse tempo realmente, porque foi quando a gente conseguiu se reerguer mesmo, ter um time sólido e esperar que esse ano alguma coisa mude, porque do jeito que tá não dá. Inclusive nas últimas Saudade desse também tempo, realmente, foi que muito foi quando a gente complicado, né? conseguiu se reerguer mesmo. Mas não como mulher. Como Ter um mulher, time sinceramente, eu sólido nunca me senti representada. Mas e é como esperar que torcedora, esse né? ano alguma coisa mude, porque do jeito que tá não dá. Inclusive nas últimas também, realmente, que foi muito complicado, né? Se reerguer mesmo. Mas não. Ficou bem claro. Então, foi na chapa do Wilson, na gestão do Wilson, que você se sentiu mais representado. Ô, Gabriel, qual é o Wilson está em qual chapa aí? Você sabe, não? O Gabriel parece que caiu novamente, ou não? Deixa eu ver. Você sabe, Ana, qual chapa que está o Wilson? Que chapa o Wilson está apoiando? Pessoal, eu tô com dificuldade de ouvir vocês ainda, só ouvi uma parte da fala da Ana, então eu tô tentando aqui melhorar a minha posição aqui perto do modem de internet na minha casa, mas eu já ajeito aqui a situação. Beleza. Enquanto você ajeita a situação, você pode responder quem que o Wilson Ribeiro está apoiando? Ele está apoiando a Curitiba Ideal. É a Curitiba Ideal que ele está apoiando, do Folador. Ah, muito bom, muito obrigado. Além de tudo, nós temos que ser aqui educativos, temos que ser didáticos, porque nos últimos dias eu conversei muito com muitas pessoas que não sabem o nome das três chapas, não sabem nem que o Samir é candidato à reeleição, que o Samir é candidato à reeleição. É candidato à reeleição, sim. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe que quem que o Wilson Ribeiro está apoiando. A Ana acabou de esclarecer agora que ele está apoiando a chapa do Curitiba Ideal. Então é bom fazer esses esclarecimentos, certo? Nós temos essa função aqui, como facção, que nós estamos, como a gente organizada aqui, a gente tem que esclarecer o nosso público, certo? São três, desculpe, eu acabei caindo, eu não sei o que está acontecendo, eu e o Gabriel estamos sendo boicotados pelo sistema aí. O Gabriel voltou ali. Eu caí aqui, avisando o pessoal. Tá ouvindo bem agora, Gabriel? Agora estou ouvindo bem. Maravilha. Então, apresentando, né, Newton, são três chapas. Por conta da internet aqui. Beleza. Eu peço ao pessoal que apague o microfone quando vocês não estiverem falando, para não dar microfonia ou não atrapalhar os demais companheiros aí. São três chapas, portanto, né, Newton? Tem o Viale, né, que é candidato aí pela União Coxa, chapa União Coxa, o Folador pelo Curitiba Ideal e o Samir pelo Curitiba Responsável, é isso, Newton? Né? Eu quero, então, Newton, explica para nós, então, como é que é formado essas chapas, Newton. Daí a gente já passa a bola para o nosso Gabriel Carriconde. Quando vai ser a eleição, dia 29 agora, mas passa para nós ali a ficha técnica dessa eleição. Quem vota, como é que vota, fala para nós. Eu vou deixar para o Gabriel esmiuçar mais a parte da composição das chapas e vou esmiuçar o seguinte. As eleições vão ser dia 29 de dezembro, próxima terça-feira. Ela vai ser de forma virtual, você vai poder votar virtualmente. Foi feita uma auditoria que vai acompanhar, diz a auditoria, que vai acompanhar voto por voto para não haver fraudes. E para não dar nenhum álibi, nenhum motivo para que a chapa perdedora, as chapas perdedoras, porque vai ser uma vencedora e duas perdedoras, para que as duas chapas perdedoras não venham contestar,
não venham aqui reclamar, como diz na gíria do futebol, não venham chorar depois da derrota. Então, eles estão prometendo muito, assim, muito empenho nessa tal de auditoria para não haver fraudes. Vai começar às 8 horas da manhã, do dia 29, e vai encerrar às 4 horas da tarde, certo? Até a véspera da eleição vai ser feito um recadastramento. Você vai entrar no site coritiba.com.br, que é o site oficial do Coritiba. Vai ter um link lá chamado Eleições 2020, Eleições no Coritiba, alguma coisa assim. E você vai clicar nesse link e vai ter uma lista de nomes que precisam ser feita um recadastramento, uma atualização de dados. Por exemplo, eu não fiz essa atualização de dados porque o meu nome não estava lá, certo? Então, os meus dados estão atualizados. Mas tem muitos nomes lá, gente, muitos nomes. E se a pessoa não atualizar esses dados, ela vai acabar não votando, certo? Então, entra lá no curitiba.com.br, clica no link Eleições no Curitiba, e você vai ver se o teu nominho está lá. O recadastramento é na hora e é rápido. Você faz na hora a tua atualização de dados. É importante, é fácil e não pode deixar de votar, gente. Vamos lá exercer o nosso papel de votar, sim. Você sabe o número de votantes? Qual é o número de sócios no Curitiba, Nilton? Perto de 7 mil, 8 mil? Em torno de 16 mil sócios, mas está caindo, Maia. Eu não me atualizei. 3 mil agora? Infelizmente está caindo esse número de sócios, né? Está caindo. Eu acho que a Império tem mais sócios. Eu acho que a Império tem mais sócios do que o Curitiba. Não tem time, né, cara? Não tem time. Como é que nós vamos manter um número alto de sócios? Não tem time, né? Lamentável, né? Triste. Exatamente. Fala, Ana, fala um pouquinho aí. Sem time, não, sem o time, uma base ali, não vai nem gerar número de sócio, nem gerar renda com uniforme, com nada disso. Eu mesma tô desiludida, não compro mais nada, enquanto não tiver uma boa utilização do nosso dinheiro ali, porque, tudo bem, esse ano teve a pandemia, os jogos não tiveram ingressos, tudo mais, mas assim, o coxa tem que mostrar serviço, e a diretoria, inclusive, porque senão não vai gerar dinheiro e a gente vai entrar num buraco. Deixa eu falar para vocês que o Daniel, o companheiro que está acompanhando a gente aí pelo Facebook, na página, está dizendo que é em torno de 5.100 votantes. Então, é um número, já teve 7, 8 mil em tempos bons, né? 5.100 votantes. É razoável. Votantes, né? Deve ter mais gente, claro, sócios mais aptos para votarem, 5.100. Muito obrigado, Gabriel. No relatório que a gestão do Samir lançou recentemente, constava 25 mil sócios. Viu como é importante a participação do público nas nossas lives? Por que tem só 5.100 votantes? Porque para você ser votante não basta ser sócio. Você tem que ser sócio 4 anos consecutivos, tá? E desses 4 anos consecutivos, você não pode... eu sou sócio faz 1 ano. Não dá, faz 2 anos. Não dá, tem que ser 4 anos consecutivos. E se você tiver alguma mensalidade atrasada, também não tem como votar. Tem que estar com essa mensalidade rigorosamente em dia para poder votar lá na nossa lista do Curitiba. É verdade. Então, e o Anderson nos dá mais, aqui também membro do MOC, está nos dando mais números aqui. De acordo com o relatório de gestão, total de sócios, 25.099 sócios, né? Homens, 88%, veja, os homens têm 88% e mulheres, 12%. Não sei quantos desses têm direito ao voto. A gente não sabe qual que é a porcentagem em relação a homem e mulher que tem direito ao voto, né? Pelo menos... Eu tenho aqui na minha casa mais 2 sócios, além de mim, mas só eu que tenho direito ao voto, porque só eu que tenho 4 anos consecutivos como sócio. E aqui, meu primo está aqui, é sócio também, né? O Henrique. Aí, Henrique, você vai dar um alô, depois o Henrique vai dar um alôzinho aqui também. Ele não vai poder votar, porque ele é sócio faz 2 anos, né? Como eu disse, tem que ser 4. E ele atrasou a mensalidade também.
Muita gente atrasou, cara, muita gente. Não vamos criminalizar por fatores que não são só por causa da ruindade do nosso time, da ruindade do futebol que nós estamos apresentando, mas porque teve dificuldades financeiras também, né? Além da Quando pandemia, começa- pandemia, claro, a crise econômica que já existia, né? Crise econômica, pandemia e crise do time, né? Junto aos três, vai dar número residual, infelizmente, de sócios. Lógico. Gabriel está só com a foto, só com o desenho da face dele, mas se ele estiver ouvindo e quiser falar, pode falar. Pode falar, Gabriel. Não está conseguindo falar. Então vamos lá, Nilton e Ana, pode ir. Então é isso, gente. Vai ser muito importante isso aí, os dados estão aí aparecendo. Muito obrigado pela participação do Gabriel. A gente já falou tudo sobre data, sobre quem vota, sobre quem não vota, quantos por cento tem de sócios homens, quantos por cento tem de sócias mulheres. Agora, eu acho, se a Ana Valente e o Carlos Maia me permitirem, eu acho que está na hora de começar a esmiuçar chapa por chapa. Vamos nessa, pessoal? Vamos começar a esmiuçar chapa por chapa aí? Vamos lá. Manda abraço aí, Gabriel. Eu quero que você comece esmiuçando. Você já foi apresentado, você é um grande jornalista, está aí essa parte específica agora de esmiuçar chapa por chapa. Eu acho que você pode começar agora pela chapa da atual gestão. Por favor, Gabriel Carriconde. Eu acho até mesmo, Nilton, antes de a gente apresentar chapa por chapa, é preciso dizer em que pé que estamos, de onde que o Coritiba chegou até o caminho que se trilhou até aqui. E aí, óbvio, vamos falar do caminho que se trilhou até esse preciso momento, tem muito a ver, claro, com a atual gestão do Coritiba, encabeçada pelo Samir Namor. É bom que se lembre que essa crise que o Coritiba passa, ela não é uma crise criada na atual gestão. Ela é uma crise que foi aprofundada pela atual gestão, mas é uma crise que já passa diversas gestões do clube. Ouso dizer que desde a canetada de 89 contra o Coritiba, o clube não se recuperou ainda daquela canetada de 89, e passa de gestão atrás de gestão sem conseguir encontrar um caminho. Então, desde 89, o Coritiba tem gestões complicadas e não tem uma continuidade no trabalho. Você vê aí nos anos 90 as gestões do Edson Mauad, do Jacomel, depois com o Gionedes, que leva o time para a Libertadores, mas depois, por falta de consistência, de uma oposição também muito bem organizada, na época dele ele acaba saindo, e entra aí o Jair Cirino. Depois o Jair Cirino tem a queda no Centenário e surge a figura do Wilson Ribeiro de Andrade. Coritiba tem um bom momento, mas também depois perde a eleição para o Bacelar, também muito por conta do apoio do Alex para a chapa contrária ao Wilson, a oposição do próprio Alex na gestão dele, e também algumas situações complicadas que ocorreram na gestão do Wilson, como o aumento do endividamento do clube em relação à Protorque, e mesmo o desempenho do Coritiba 2013-14 acabou deixando a desejar para quem acompanhou o Coritiba em 2010, 11 e 12. O Coritiba teve uma desenvoltura no campo muito melhor, e aí 13, 14 a coisa desanda de vez ali com a figura do Ximenes. Depois entra o Bacelar, com uma costura feita pelas oposições, com o apoio do Alex, a figura ali dos chamados surfistas, que era a turma do Macias, pessoal da ala jovem do Coritiba, com certo apoio da Império e de outras denominações organizadas do clube, junto com a chamada velha guarda do Coxa, ali representado pelo Bacelar, mas também com a figura do Pedroso, e também um setor ali que se organizava em torno do Guerra. Foi uma composição, e essa composição em 2015, até 2016 acaba se desfazendo. Há um vácuo político enorme no clube. O Coritiba cai em 2017 e surge essa figura nova na história do Coritiba, porque o Samir Namor não é um figurão,
Ele era uma figura, ele é um personagem extremamente novo na história do Coritiba. Ele surge como presidente do Conselho Deliberativo do Bacelar, se articula com esse grupo da ala jovem e de pessoas ao entorno ali dos chamados surfistas, que é a turma do Macias, a turma do Adriano Hatman e todo o pessoal que acabou saindo do clube depois por conta do tal do escândalo do WhatsApp. E aí o Samir Namur organiza uma chapa, vence o pleito do Viale e também do Pedro Castro, que era meio que o representante do Wilson naquele processo eleitoral. O Samir, em 2017, é eleito com uma promessa de levar a gestão do clube para aquilo que a gente chama de futebol moderno, que é austeridade nos gastos administrativos e nos gastos do clube, com contratações, e investimento forte na base e no patrimônio do clube para aumentar a renda. E pagar conta. Esse era o tripé, essas eram as promessas do Samir lá em 2017, e ele é eleito com esse discurso de austeridade. Curitiba tinha apostado nos últimos anos em contratações de figurões, o Kleber Gladiador, anos antes ali o Negueba, em 2009 o Marcelinho Paraíba. Curitiba sempre contou muito com esses figurões e tinha um trabalho pouco efetivo na base. Tanto que, se você for comparar o Curitiba com o Atlético Paranaense em relação à revelação da base, o Atlético revela muito mais e lucra muito mais com a categoria de base do que o Curitiba. Isso não é uma opinião, é uma constatação. Então, esse processo de surgimento da chapa do Samir e a eleição dele vem com essa visão de que Curitiba precisava ter finanças mais austeras, precisava financiar mais as suas categorias de base, dar mais espaço do time profissional para a categoria de base e também ter uma finança mais controlada com o pagamento das dívidas herdadas ali pelo grupo do herdadas da época do tempo do Bacelar. Então, esses 3 últimos anos, o que vimos, até chegar nessa possibilidade de reeleição, apesar de achar remota, mas existe, do Samir Namur. Um time que você não viu nos últimos 3 anos problemas em relação à falta de salário, a pagamento atrasado. Diferente, por exemplo, na época do Wilson, que o pessoal entrou até com uma faixa criticando a falta de pagamento. Em outras situações na história do clube também, o Coritiba passou por dificuldades em relação ao pagamento do salário. Nessa gestão do Samir não se viu esse tipo de problema, ou se ocorreu, foi de maneira extremamente controlada. Você viu aí uma certa organização administrativa na parte das finanças, mas foi uma gestão que, apesar do pessoal que chama que o Samir é comunista, que o Samir é de esquerda, foi uma gestão, ao meu ver, extremamente conservadora. Foi uma gestão típica de um liberal. Porque qual o discurso dos liberais? Você precisa ter austeridade, cortar gastos para você dar balanço e déficit. O problema é que um clube de futebol não é uma empresa. Você pode gerir de maneira a entender que você pode dar uma noção corporativa para a gestão, mas o Coritiba não pode dar déficit só. Não pode ter um saldo final de balanço financeiro que possibilite ali dar um saldo positivo. O Coritiba precisa de investimento. É um clube de futebol. Para um clube de futebol ser campeão, e todos que entram no campeonato vão buscar título, o time precisa investir em futebol. Então, essa gestão do Samir, ao meu ver, foi uma gestão extremamente conservadora. Foi uma gestão liberal, foi uma gestão quase típica de governantes que a gente vê aí Brasil afora. Então, em 2018, por exemplo, quando o Coritiba teve o primeiro ano na Série B, tinha 60 milhões de reais de cota de TV, era o maior orçamento da Série B. O que o Samir fez? Ao invés de você, por exemplo, ter um processo de esticar o pagamento dessa dívida, parcelar o pagamento dessa dívida, postergar o máximo possível e pegar esse dinheiro para investir no time principal, para que voltasse rapidamente para a Série A, para recuperar a capacidade de receita, porque quando você está na Série A, você tem uma receita muito melhor, você tem o valor da arquibancada, você tem um plano de sócio, você tem um investimento em patrocinador, a tua cota de TV aumenta. Então, ele não fez isso. Ele preferiu aplicar esse plano de austeridade logo de cara. O que foi esse choque de gestão anafilático do Samir Namur? Foi
estrangular o time principal, queimar os jogadores da base, porque daí ele coloca uma responsabilidade muito grande em Júlio Rush e outros jogadores da base em 2018. E essa turma não teve um processo de transição no Coritiba da base para o profissional. Ele é muito complicado, porque ou ele demora. A gente tinha, por exemplo, Dudu Figueiredo com 24 anos, ainda era promessa da base nos tempos atrás, e por outro lado você tinha jogadores da base que foram jogados para resolver o problema em 2018. Esse foi o caso do Samir. Então ele estrangula o investimento no futebol para pagar conta, para pagar dívida. Pagou dívida? Pagou. O problema é que ao você perder receita, você acaba esticando e aumentando a tua dívida. Então o Coritiba acabou aumentando sua dívida, acabou tendo mais dificuldade em pagar a conta, porque não tinha receita. Em 2019 ninguém foi para 2018, perdão, as pessoas não foram para o estádio. Foram dos anos em que o Coritiba teve umas piores médias de público da sua história, e sem contar os fracassos nos outros torneios, Campeonato Paranaense, o Campeonato da Copa do Brasil, o Brasileiro da Série B terminou ali na zona do Primeira Agrião. rodada foram eliminados. Então foram desempenhos pífios em campo. Eu quero fazer uma parte aqui, Gabriel. Né? Pode falar. A melhor parte é o seguinte: aquela hora que estava com problemas técnicos ali, a gente combinou aqui entre nós, eu, o Carlos Maia e a Ana Valente, de ser didático, porque, por incrível que pareça, Gabriel, por incrível que pareça, tem gente que nem sabe que o Samir é candidato à reeleição, tem gente que não sabe nem o nome das chapas. Eu nunca vi o sócio, eu estou falando sócio que vai votar, não é aquele cara lá. Eu vou decidir na hora lá. Vai que a pessoa falou, eu voto para mim, lógico, mas não sabe. Então, nessa proposta nossa de didática aqui, eu queria que você falasse do G5 do Samir, se é igual ao G5 de 2017. Por favor. Não, até chegar, eu estou fazendo esse resgate histórico do Samir para chegar no que ele é hoje, né? O que representa essa chapa do Samir hoje, né? Porque é a primeira vez que eu vejo no futebol, me corrijam se alguém já viu uma outra situação, que um dirigente que tem um desempenho tão ruim com o time em campo tem a capacidade e a força ainda de reunir 160 pessoas para montar uma chapa de conselho e ainda concorrer. Eu nunca vi isso no futebol. Se isso fosse no Corinthians, eu falava com o Rafael Camarota esses dias atrás, e o Cama teve problemas com a atual gestão, e ele me dizia, Carriconde, se as coisas que aconteceram no Coritiba ocorressem no Corinthians, no Santos, no Palmeiras, no São Paulo, a pressão seria enorme. O Samir já teria pedido renúncia, porque o desempenho em campo é terrível. E aí ele teve todo esse discurso lá nas eleições de 2017, é eleito e faz uma gestão pífia. Foi uma gestão administrativa muito boa se você for comparar o Coritiba com a OAB, por exemplo. Eu li o balanço do relatório do Coritiba, do 2017 a 2020, me parece que o Samir foi presidente da OAB, não de um time de futebol. Acho que foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Da área jurídica, né? Porque de futebol, o que o Coritiba pode apresentar de balanço de futebol nos últimos 3 anos? Nada, até na base. O Coritiba perdeu o calendário na base. E aí ele apresenta um G5 agora, com algumas pessoas ligadas aí ao Amador, se não me engano, tem um camarada lá do Capão Raso. Mas o que o Samir ele propõe, ele faz uma análise do seguinte agora: olha, esses 3 anos eu consegui organizar as finanças, tá? Agora os próximos 3 eu vou organizar o futebol, dizendo o seguinte, e de maneira correta ele fala isso, o Coritiba não teve uma continuidade de filosofia nos últimos 20, 30 anos, sempre houve quebras e mudanças atrás de mudanças, mas a gente só renova um projeto quando ele é bom e quando ele é efetivo. A gente não pode dar continuidade pelo que está errado. Coritiba é um time de futebol. Time de futebol precisa apresentar um bom futebol. E se ele, que prometeu tanto investimento na categoria de base, de fato tivesse tão preocupado com o futebol, que o Coritiba perdeu tanto calendário nas categorias de base nos últimos anos, já não está nem ranqueado na CBF.
Você vê aí o Atlético Paranaense disputando final de sub-17, o Coritiba tem uma categoria de base tão ruim, a gente sabe que não, o Coritiba revela. O problema é que as coisas não mudaram de fato. Apesar de ter tido mudanças no presidente, no G5, a filosofia do improviso que impera no Coritiba é a mesma. Então o Samir ele sai com uma chapa porque, sinceramente, a torcida não cobrou ele como deveria. A imprensa se calou por um bom tempo, fez vistas grossas. Eu fico imaginando se o André Sanches fizesse tudo aquilo que o Samir fez no Corinthians, como é que o Neto ia tratar o Andrés? Né? Então, houve uma passação de pano para tudo que ocorreu nos últimos 3 anos no Coritiba, e aí chega ao ponto do cara achar que ele pode ser reeleito. E ele pode ser reeleito. Se, a partir do momento que as eleições foram muito esvaziadas, e a gente sabe que ele tem um apoio em bloco de vários sócios, principalmente ligados à torcida organizada, não que oficialmente a Império vá apoiar alguém, mas alguns membros apoiam sim o Samir Namur, o Samir ele pode ser reeleito. Então, isso está no horizonte do Coritiba. Ao meu ver, uma opinião muito minha, eu acho que ele prejudica mais ainda politicamente o clube. Ele radicaliza mais ainda a situação, ele vai desanimar mais ainda o Coxa Branca, porque o desempenho no gramado, nesse ano, sem contar os últimos 2, é terrível, é pífio, é a pior campanha da história do Coritiba na Série A. Então, complicado, não vejo no Samir o cara que vai conseguir botar a casa em ordem, sabe? O Gabriel nos trouxe a primeira... Eu não te cortei, né? Quer concluir? Não, já concluí. Beleza. Essa primeira fala sobre o Samir é importante, que isso nos traz um panorama sobre o Samir. Eu quero falar com o Newton saiu bem na hora ali. Só passar alguns números também aí, pessoal. Os que estão, a gente estava falando antes, Gabriel, os que estão aptos para votar são 5.100 pessoas. Sócios aptos a votar, número de 25 mil. O que temos que levar em conta também, Gabriel e pessoal aí, é que nos últimos 2 anos, aliás, nas últimas 2 eleições, de 40% a 45% foi a porcentagem de pessoas que compareceram para votar. Então, o número também é pela metade. Se você levar em conta a pandemia, vamos ver qual o número será desses que vão votar no dia 29. Né? Eu queria falar para perguntar... O Gabriel, é o seguinte, uma coisa que estava me... deixa eu pegar o Newton aqui. Eu tenho que cuidar dessa parte aqui também. Só um pouquinho aqui. Deixa eu aproveitar então e falar uma coisa. A torcida até cobrou o Samir, né? Um tempo atrás até foi tentado forçar uma renúncia, foi feito um abaixo-assinado, se eu não me engano, e simplesmente não adiantou de nada, morreu na casca, e ele realmente conseguiu unir pessoas para ser novamente chapa. Mas a torcida até tentou fazer alguma coisa, só que não teve muita mobilização, né? Você vê no Curitiba, Ana, uma coisa é a opinião do torcedor, do cara da arquibancada, que paga ingresso, que vai. Outra coisa é a opinião do sócio e do conselheiro. No conselho deliberativo do Coritiba, as coisas ocorrem de maneira muito diferente ao pensamento da arquibancada. Então, ali no final do ano passado, teve uma tentativa de impeachment, do impedimento do Samir, e quem bancou o Samir foi o Wilson. Né? Uma responsabilidade política do Wilson Ribeiro de Andrade, que achava que poderia ter alguma influência no Samir e conseguiria, com a expertise que ele tem, e já teve no Coritiba, ser um CEO ali no Coritiba e tentar botar a gestão dele nos trilhos. O que ocorreu foi muito pelo contrário. O Samir usou do apoio do Wilson, depois afastou o Wilson da gestão e se manteve no poder. Então, as coisas assim no Coritiba, uma coisa é arquibancada, outra coisa é o pensamento do sócio, outra coisa é o pensamento do conselheiro. O conselho do Coritiba ele é uma realidade à parte, ele é uma bolha que não tem nada a ver com o dia a dia do clube, inclusive. O que as pessoas pensam ali é uma coisa, o que de fato é a realidade é outra. É um microcosmos da nossa sociedade, sabe? Ô, Newton, de onde saiu esse mito? Pode falar. De onde nasceu esse mito? Você me contou ontem aí, me causou curiosidade. De onde nasceu esse mito, essa mentira, né? De que o Samir é comunista, é de esquerda.
Conta para nós aí, mais ou menos, um pouco o que seria isso. Bom, em 2017, ele era candidato a presidente de Curitiba e descobriram que ele fez uma doação para uma candidata do PSOL, né? O PSOL é odiado pela direita, odiado, assim como o PT, o PCdoB, assim como todos os partidos, assim como nós, do Coxa Comunas, nós do Movimento Organizado Curitibano, nós somos odiados pela direita, né? E daí a direita descobriu que ele tinha feito uma doação para uma candidata do PSOL. Uma doação ridícula, tá, gente? Eu não sei. Ô, Gabriel, foi de R$ 50 a doação, né? É porque o Samir, ele foi, se não me engano, professor da Xênia Mello. E quando a Xênia foi candidata em 2016, ele fez uma doação irrisória, assim, de R$ 50. E a turma do Viale pegou aquilo ali e falou que em 2016, antipetismo em alta, né? 2017, 16, antipetismo em alta, pegou aquilo ali para falar que a chapa do Samir é do PSOL. Então essa o tal do mito. Ele não era nada ainda, ele era só candidato, tá? Foi ele que doou, tá? Foi uma doação de pessoa física. Pessoa física. Ele não tinha assumido a presidência. Era época de eleição, tá? Então, pronto. O pessoal é puxadinho do PT, o PCdoB é puxadinho do PT, todo mundo é puxadinho do PT. Tá? Ou seja, aí ontem mesmo um amigo me ligou, um amigo muito próximo a mim, falou: Maia, vocês, Coxa Comunas, de esquerda, claro, antifascistas, logo são Samir. Eu falei, cara, não existe isso. Primeiro que uma instituição como a nossa, que pretende ser ampla, democrática, ela não deve nem pode se posicionar em relação a esse aquela candidatura. Nós, o MOC e o Coxa Comunas, não tem uma chapa que a gente está indicando o nome, ou que a gente está apoiando essa ou aquela candidatura. Nem o Samir, nem o Falador, muito menos o Viale. Nós temos membros da nossa organização, de fato, temos quase 100 pessoas que atuam no WhatsApp conosco e centenas de outras que atuam nas redes sociais conosco e têm suas preferências e seus nomes que estão defendendo nessa eleição. Mas nós, especificamente, não temos candidatura, pessoal. Deixar bem claro. Ana, outra coisa. Oi. Eu ia jogar para a Ana mesmo. Ana, o que você acha disso? O Atlético Paranaense tem dois segmentos também de esquerda, que é o Atlético Canhotos e a Resistência Atleticana. O Paraná tem também a Agrária Marx e tem a Democracia Paranista. Por que o Curitiba não pode ter também um segmento assim, que nem o Coxa Comunas e o MOC? Isso aí é natural. Por que a direita pode se organizar e a esquerda não pode? Por que eles podem reunir? É porque o comunismo e o esquerdismo foi criminalizado, né? Essa polarização que teve na política acabou se estendendo para tudo que era lado, e agora é crime ser esquerdista, mais crime ainda é você ser comunista, e o Curitiba, infelizmente, é um time muito tradicionalista, né? A torcida é tradicionalista, a maior parte, pelo menos. Então, a gente vai ser criminalizado mesmo, escorraçado normalmente, e a gente vai ter que ter peito mesmo para brigar, porque... E ainda ouvi que o Samir é comunista também, né? Isso que é o pior. Deixa eu contar uma coisa para vocês, uma curiosidade. O primeiro vereador que foi eleito a partir de uma torcida organizada, pelo menos aqui em Curitiba, ou do Curitiba, foi o Luizão Steffeld, que comandou a torcida organizada Império Alviverde nos idos anos 90, da qual eu fiz parte, 80, 90, e foi eleito pelo Partido Comunista do Brasil, pela Império, pelo Curitiba. Depois veio o Aladim, claro, também, mas por um partido também de centro-esquerda, que era o Partido Verde. Então, você veja, o Curitiba é um time, de fato, supostamente tradicional, conservador e tal, mas elegeu o primeiro vereador comunista do PCdoB. Então, isso também, na prática, não se concretiza, né, seu Nilton? São essas discrepâncias, né? As discrepâncias que acontecem no mundo do futebol. Eu acho que já falamos bastante da chapa atual, que concorre à reeleição, né? Estamos aí com 40 minutos quase aí de debate, de bate-papo, e a gente vai explorar os conhecimentos do Gabriel, sim. Gabriel, nós vamos, sim, explorar os seus conhecimentos. E a gente quer partir agora para esmiuçar
a chapa do Viale. Né? Ô, Nilton, porque se a gente continuar falando do Samir aqui, eu vou acabar falando palavrão aqui, bicho. Tô me segurando aqui para não falar palavrão, para não ficar puto. Nilton. Puto! Agora eu ficar puto. Então vamos passar para a chapa do Viale aqui. Vamos passar para a chapa do Viale para eu não ter um ataque de nervos aqui, falando do Samir. Ô, Nilton, deixa eu jogar um confete aí. Deixa eu ligar o microfone. Deixa eu jogar um confete no Gabriel, que eu não posso deixar. Não falei no começo que me atrapalhou ali, porque caiu a minha bateria. Eu quero dizer que o Gabriel, para nós, pessoal, para mim, pelo menos particularmente, que conheço esse jovem um pouco mais tempo, ele não estava nem fazia parte de jornalismo como narrador esportivo ainda, mas a gente tem acompanhado essa escala dele aí. E hoje ele está na Rádio Cidade. Nos anos 90, acompanhei muito, nos anos 80, nos anos 90, muito o Sidney Campos, na Rádio Cidade. Mas uma vez eu falei para o Gabriel, você pegue aquela linha que eu gostava muito, Nilton, acho que no teu tempo também, do Durval Leal, narrador esportivo fantástico, ferrenho, torcedor coxa branca, aquele cara que fazia a narração do estilo daquele carioca, né, o Fiore Gioliatti, né, parece que é algo parecido, que transmitia as narrações de futebol assim, que era uma coisa fantástica, parece que você via aquela coisa na tua frente e com a alma na ponta da chuteira, que ele dizia, né, você tem que trabalhar com a emoção da voz. E o Gabriel segue essa linha, que eu tenho acompanhado ele à distância, mas eu tenho achado que ele tem uma grande revelação do mundo esportivo do futebol. Lembra muito, lembra muito não, ele ainda está iniciando, na minha concepção, essa coisa do Durval Leal. Não que ele vai ter que seguir esse ou aquele, mas acho que ele pega, não é, algumas características do Durval Leal, do próprio Lombardi Júnior, né? Aqueles caras que tocavam com Lombardi Júnior, Lombardi Júnior. Porra. Lombardi Júnior, Durval Leal, são caras para mim que me colocaram no mundo do futebol através das narrações do Curitiba fantásticos. Eu acho que se o Rafael seguir essa linha também, ele tem a própria particularidade dele, mas eu quero saudar ele, dizer então para nós a satisfação de estar conosco aqui. E olha só, né, Nilton? Um cara que faz uma explanação do mundo do futebol, do mundo do Curitiba e dos outros times também, tenho certeza, uma tranquilidade muito grande. É uma revelação no mundo do jornalismo e do rádio. Então, portanto, olha aí, Gabriel. Nós estamos evoluindo. O Gabriel Carriconde é o reflexo da nossa evolução. Que bom que você está aqui conosco. Que bom que está aqui conosco, Gabriel. E vamos lá esmiuçar, então, a chapa do Viale agora, tá? Beleza? Porque eu nunca tinha fumado em live na minha vida. Tinha que acender um cigarro aqui, de tão puto que eu tava, bicho. Tinha que fumar aqui na live. Agora vamos... Porque irrita, vamos esmiuçar a chapa do Viale agora aqui. Irrita o torcedor, né? Um apaixonado pelo Curitiba como você é, ver o Curitiba da situação que está, a situação que teve nos últimos anos, realmente irrita muito. Sobre o que o Maia falou, cara, agradeço muito o elogio. O Lombardi Júnior, para mim, é um grande mestre. Eu não pude conhecer o Lombardi. O Lombardi morreu em 94, nasci em 92, eu sou novo, relativamente para o rádio, eu sou uma criança. Mas pude trabalhar com pessoas que trabalharam com Lombardi, né? E sempre me baseei muito nele, no Durval Leal, no Fernando César, mas principalmente no Lombardi. E caras da nova geração que eu gosto muito, que hoje são amigos, né? Tenho orgulho de dizer que o Marcelo Ortiz, para mim, é uma grande influência, o Edilson de Souza aqui no Paraná, o próprio Moura, grande Moura Júnior, fora também, outros grandes narradores. Narrar, para mim, a narração esportiva no jornalismo é o limiar entre a música, a arte e o jornalismo. Por isso que eu acho que é algo tão lúdico, tão belo a narração esportiva. Mas falando agora sobre a chapa do Viale, o Viale ele faz uma composição, ao meu ver, muito parecida com a composição da Coxa Maior. Óbvio, devidas às proporções e às diferenças históricas. Mas eu vejo que é um grupo ali dentro do Viale. Você vê a Mariana Libana, que é a esposa do Gilmar Chaves, que era muito ligado, um amigo muito próximo do Samir, e alguns já falavam que apesar deles terem brigado, a Mariana e o Samir ainda têm uma certa ligação política, e seria uma tentativa aí, aos teóricos da conspiração no Alto da Glória, que dizem que há uma tentativa de usar da Mariana para o Samir tentar influenciar a chapa do Viale, que a chapa do Viale seria, na verdade, uma continuidade do Samir. Eu acho isso um argumento meio complicado e machista também, porque a mulher está sendo usada
Muito pelo contrário, a Mariana tem a visão dela, a postura dela, enfim, tá ali. Mas óbvio que existem essas ligações que parece, assim, ao primeiro olhar, muito complicadas também, por outro lado. Então, uma composição do Viale, de ex-apoiadores do Samir, ali a figura do Espeto e do Jango, também do Beterraba, né, do Bettenhauser, que, ao meu ver, é um setor ali mais consciente dessa chapa do Viale, dos desafios que o futebol tem hoje, os desafios que o Coritiba tem. Mas há ruídos de comunicação lá dentro, porque também há um apoio muito forte, e o Viale é o cara dele, do Giovanni Jonetes. O Jonetes, ele praticamente montou a chapa, ele costurou as articulações, era para anteriormente Wilson Folador e Viale saírem em uma frente única, né? Depois houve ali as discordâncias, mas o Viale, a chapa do Viale, eu vejo que tem algumas complicações em relação a essa dissonância. Uma hora o Viale diz que ele pensa num clube que não necessariamente seja uma empresa. Eu também concordo com isso. Mas, por outro lado, para os próprios membros da chapa dele, que falam que precisa gerir como uma empresa, mas não necessariamente ser uma empresa, expõe isso aí publicamente. Há um conflito, ao meu ver, ali dentro, de coisas mal resolvidas. Isso, quando você leva para uma gestão de futebol, eu acho muito complicado e perigosa. E perigosa porque na hora do dia a dia de uma campanha é uma coisa, na hora do dia a dia de uma gestão é outra coisa. E talvez no meio da gestão essas diferenças se explicitem e possa prejudicar o Coritiba no andar da carruagem. Acho que se o Viale ser eleito, não estou aqui querendo uma opinião muito própria minha, quem for votar no Samir tem total liberdade, os argumentos, inclusive, para votar, mas ainda o Viale é uma opção mais sensivelmente melhor do que a que temos hoje. Apesar que internamente eles têm ali um certo conflito de visões. Eles meio que justificam esse conflito de visões saindo pela tangente democrática, que é uma chapa democrática, que pode ter diversas visões a respeito das coisas. E eu concordo com isso. Não dá, precisa haver o debate. Mas quando se fala de gestão, precisa ter uma filosofia muito clara, uma filosofia que norteia. Né? E o que falta para o Coritiba hoje é, acima de tudo, uma filosofia para nortear o trabalho dos próximos 10 anos. O Coritiba não pode ser arrogante de dizer que hoje, por exemplo, o que o rival fez, o que o Atlético Paranaense fez no seu staff, no seu time, em toda a sua organização, não pode ser, devidas às proporções, seguido. É claro, o Atlético tem uma outra visão, uma outra construção, um outro time, rival, é completamente diferente, mas o que teve no Atlético Paranaense que deu certo foi filosofia. Uma filosofia a ser seguida. E qual a filosofia a ser seguida que o Coritiba tem hoje? Eu acho complicado, porque muda tudo a todo momento, né? E aí começa a passar por um processo agora muito parecido que o nosso querido Paraná Clube passa, né? De não ter coerência na gestão, aí você contrata 10, demite 10, você contrata 20, demite 20, você não dá espaço para a base direito. Então, o Coritiba precisa de uma filosofia, de um norte. E aí a chapa do Viale, apesar de terem pessoas que eu julgo que estão muito preparadas, tem esse conflito de visão, tem essa certa dificuldade de estabelecer um norte para o Coritiba. O Coritiba o que mais precisa agora é saber de onde que está e para onde vai. Porque não dá mais para achar que o ano que vem, seja o Viale eleito, ele vai viajar lá para o norte, para o interior paulista, contratar 4, 5, que nem o China fazia, montar um time competitivo e disputar o Campeonato Brasileiro. Não vai, o futebol já não é mais essa realidade. Que nem o meu amigo G-Book me contava na época que eu apresentava o Jornal da Cidade, que ele ia com nota promissória para contratar jogador do Palmeiras. Então não tem mais essa realidade. O Coritiba, a realidade do futebol mudou muito. Então precisa estar muito preparado administrativamente e ter um G5 que, apesar das divergências, tem uma visão de filosofia muito parecida. E eu vejo que a chapa do Viale tem essas dificuldades, né? Mas ainda apresenta saídas interessantes para o clube, né? Principalmente aí na gestão administrativa, em profissionalizar o trato com a base, em contratar e dar um norte para o futebol, né? São coisas interessantes na chapa do Viale, mas eu acho que isso pode ser algo perigoso no futuro. Bom, Nilton voltou.
Newton, sobre essa apreciação sobre o Viale agora, como é que se Bom, vê? E a Ana, nós falamos Newton. muito falando sobre o Jango e sobre o Bettenhauser, né? São duas lendas do Curitiba aí, o Jango e o Bettenhauser, e a menina lá, né? A figura feminina num G5, né? E mais do que a figura feminina no G5, mais do que o Bettenhauser e o Jango foi o fundador da torcida jovem, tá? Para quem não sabe, lá nos anos 80. Vocês concordam aí, vai para os três, que o Viale, por ter sido campeão brasileiro em 1985 pelo nosso Curitiba, tentou uma vez, perdeu, tentou, perdeu. Você acha que ele seria um grande injustiçado? Não estaria na hora do Viale assumir essa presidência? De tanto tentar, pelo nosso maior título, ele estava lá. Quando depois o Curitiba foi campeão brasileiro, o Viale estava lá. O que vocês acham dessa pecha que estão dizendo de injustiçado do Viale? Ana. Bom, eu acho que o Viale é uma boa opção, sim. Na minha opinião, não é a melhor opção, porém, creio que é uma opção boa, sim, justamente por essa história que ele tem com o time. Eu acho que para ser o presidente ali, não basta a pessoa saber, como a gente está vendo com o Samir, não basta o cara ser um bom administrador de empresa. Isso aí não é o que o Coxa precisa. O Coxa não é uma empresa, o Coxa é um time e precisa realmente, como o Gabriel já tinha falado, de investimentos de futebol. E eu acredito que quanto mais amor a pessoa tenha pelo time, quanto mais amor a pessoa tenha pelo futebol, mais ela vai entender do que a gente está falando. Como o Gabriel já tinha falado também, que a conversa que rola entre os sócios e os conselheiros não é a mesma que rola entre os torcedores. E isso está errado. Não é assim que deveria ser. É um time. O time é feito para a torcida. É exclusivamente para isso que existe um time. Então, eu acho que o Viale, por ser uma pessoa que é realmente dedicada ao time há anos, eu acho que ele seria uma boa opção, sim. Ah, deixa eu só falar uma coisa. Eu queria agradecer ao pessoal que está nos assistindo Obrigado. e principalmente eu queria agradecer ao Alexandre Queiroz, que eles nos dão sempre bastante audiência. Queria agradecer bastante. Obrigada. Eu ia deixar para depois, mas vamos fazer algumas saudações aqui, Ana. Obrigado, Alexandre Queiroz. Obrigadão aí. Valeu, Alexandre Queiroz. Deixa eu falar para vocês aqui, eu quero agradecer também o Gério, que está nos acompanhando, o Rodrigo. O Daniel está bem atuante ali, mandando questões, trazendo números para nós. O Anderson, o Matheus, que mandou um abraço para a Ana, disse que é teu fã, Ana. Aliás, é uma galera que me liga, eu quero participar do MOC por causa da Ana. Aliás, então as mulheres têm uma participação muito grande no MOC, e a gente quer que seja sempre assim. Inclusive tem o CFC, não é isso, Ana? O Coletivo Feminista Curitibano, que vai voltar na sequência ano que vem para fazer os debates sobre a questão feminista. Mas tem um personagem aqui, então Ana e Gabriel talvez não saiba, a gente já conhece essa figura, os caras estão dizendo, Maia, a gente conhece você faz comunicação na Federal, você é um cara que entende essa coisa de propaganda subliminar, e criou um personagem aí para fomentar a discussão, um tal do Queiroz. Até o nome foi referência aos bolsominions lá, a criatura do Bolsonaro. Então você vai provocar os caras com o tal de Queiroz para colocar em evidência o MOC. Você vai lá na Coxa, na Império, e coloca, fora MOC, MOC não serve para nada. E você deixa em evidência a gente. Quero dizer, pessoal, que não foi eu que tive essa ideia. Foi a própria criatura que se autocriou. Então, ela nos ajuda. É o tal do Alexandre Queiroz. É uma personalidade ali que nos dá evidência. Pode falar, Gabriel. Olha só, né? Como as coisas são na vida, né? O Alexandre é um grande amigo meu. Inclusive, tem um grupo lá de pessoas que são ouvintes meus que me acompanham. Tem um grupo chamado Geraldo Carrica. E ele tá no grupo lá. Ele é um cara que tem visões diferentes da minha. Ele sabe muito bem que eu não escondo isso para ninguém, que eu acho que dizer vermelho, verde, azul, mas eu sou socialista, eu tenho minha opinião, eu sou de esquerda, não tenho nenhum medo de assumir isso aí publicamente, porque apesar de me declarar comunista, eu não uso isso como uma maneira de colocar barreiras ao meu redor, muito pelo contrário. O Alexandre sabe a pessoa democrática que eu sou,
a pessoa respeitosa que eu sou e como eu tenho amigos também que são anticomunistas, são de direita. Eu trabalhei por um bom tempo com o Ogier Buch esse ano, e o Ogier é um grande amigo meu, virou uma pessoa muito próxima, inclusive pessoa que me liga para a gente conversar sobre política, que a gente consegue ter esse nível de diálogo civilizado. Eu acho que a questão, o problema hoje, e aí eu não vejo, é óbvio, o Alexandre tem a opinião dele, mas esse nível de ódio, esse nível de falta de civilidade no debate, essa falta de tranquilidade na hora de conversar sobre os problemas do dia a dia, demonstra como a gente está mais pensando pela bile do fígado do que com a cabeça. O Alexandre, uns dias atrás, estava conversando, ele votou no Bolsonaro, mas se arrependeu de votar no Bolsonaro por conta da situação que o país está. Eu não falei pro Alexandre que ele quer que se fuder, que agora em Bali leve para preso. Não, Alexandre, então vamos caminhar junto. Você tá de um lado, eu tô do outro, mas a gente acha que o governo é ruim. Então acho que essa questão precisamos ser mais civilizados no debate. E assim, eu quero mandar um abraço para ele e dizer que do lado daqui ele tem total liberdade para nos xingar, né? Para dizer o que ele quiser. Eu só quero que ele tenha essa mesma liberdade para quando ele discordar do ponto de vista que ele tem hoje, que ele possa ter esse mesmo nível de radicalismo ou de extremismo na fala dele lá do outro lado. Porque discordar e xingar a esquerda é fácil, quero ver fazer isso com a direita. E mais, né, cara? Não, e outra hora a gente convida, até o pessoal falou, faça uma live com o Alexandre aí, que é um cara até legal, ele ajuda a gente a divulgar a nossa proposta. Vamos fazer, vamos combinar, só que não pode, Alexandre, falar que a gente é câncer, tem que subir da alta da glória, tem que morrer, isso não, né, cara? Segura a tua onda aí, porque senão você vai ter que falar com o Cado. Lá, como o Cado é o nosso presidente do Coxa Comunas, ele dá aula de Muay Thai lá no Couto Pereira, e ele vai gostar de falar com você. Mas, enquanto isso, a gente pode... Né? Ele falou em relação à cor, porque é vermelho, porque a cor da esquerda é vermelha. A cor da esquerda são todas as cores, né? Vermelho, verde, azul, amarelo, é da diversidade. Cada um tem seu time, sua nação, seu país, seu time, seu partido. Tá. Vamos lá, foco. Vamos dar muito pessoal. Vamos lá. Não vamos dar muito foco, não. Assim. Mas isso é instrutivo também. É educativo também, faz parte. Vamos lá, então, para a segunda. Vamos agora para o Folador, né? Vocês querem falar sobre Viale ainda? Quem mais quer falar de Viale? Vamos para o Folador agora. Não, nós temos que entrar na chapa do Folador aos 57 minutos de live. A cereja do bolo, está em evidência. Não é minha preferência o Folador. Agora, até pela questão do tempo, nós vamos ter que entrar agora para esmiuçar a última chapa, tá? A última das três, já falamos do Tamir, já falamos do Viale, e agora, evidentemente, nós vamos ter que falar da chapa do Folador também. Vamos lá, Folador. Gabriel Carriconde, vamos esmiuçar a chapa do Folador aí, por favor. Pois bem, o Folador é o franco favorito, né? Ele tem a possibilidade de vencer as eleições, tem um apoio muito forte na torcida, tem um apoio muito forte entre os sócios aptos a votar. Uma pesquisa do Cochanalta, se não me engano, apontou que ele tem quase 80% do eleitorado, mas uma pesquisa feita há muito tempo. A gente sabe que pesquisa eleitoral ela é um recorte da realidade do momento. O eleitor hoje tem uma, dependente de uma eleição de clube de futebol para prefeito, o eleitor ele tem a coisa hoje muda muito mais rápido, ela está muito mais rápido, muito mais volátil. Então pode ser que o Folador não tenha tanto esse apoio hoje, ou pode ser que tenha até aumentado. Mas de fato ele pode ser, e é o que aponta que ele seja o próximo presidente do Coritiba. Ele tem um G5 de empresários, dentre eles o Marcelo Almeida, ali na figura do vice-presidente o Glenn Stegger, Juarez Moraes Silva, Osíris Pantoni e Clamaz. O Clamaz e o Folador, eles estiveram na gestão, participaram da gestão do Bacelar. O Folador teve uma participação, é bom que se diga, não foi uma participação efetiva, muito grande, mas foi ali, não passou despercebido também. Ele monta uma chapa com empresários, com tentando passar aquela ideia de que vão botar dinheiro no clube. Acho que o Coritiba vai receber um belo investimento desses mega empresários. Na verdade, o mega empresário mesmo é o Marcelo Almeida,
e que recebendo esse dinheiro do Marcelo Almeida, o Coritiba vai ter grana e caixa para conseguir fazer um time competitivo. Se criou, óbvio, tem no futebol hoje essa pecha de que com dinheiro, e é claro, com dinheiro faz bons times, mas com grandes empresários o negócio degringola. Eu, particularmente, tenho minhas restrições em relação a isso. Tem o Palmeiras, por exemplo, com a Crefisa e com a Leila, mudou o patamar do Palmeiras, cresceu, mas o que é o Palmeiras sem a Crefisa hoje? Será que vai estar ao mesmo nível? O Flamengo, diferentemente do Palmeiras, não tem uma grande empresa por trás, mas conseguiu se organizar. E tem empresários, de fato, que trouxeram investimentos para o clube e fez o clube crescer. O Folador, tem algumas coisas no Folador que eu acho que precisa ser pontuadas. Eu acho que pensar no Coritiba de maneira empresarial, como ele pensa muito, por um lado tem as suas vantagens, por outro lado tem as suas complicações. O Coritiba é um time, diferente do Atlético, muito tradicional, muito mais popular. O Atlético conseguiu se modernizar e ao se modernizar, de alguma maneira se elitizou. E fez isso de maneira consciente. Fez isso porque foi uma opção que eles fizeram, né? E que trouxe lucros para o clube e trouxe seus dividendos também. Hoje, para você entrar na arena, é muito mais caro do que antes, né? Você tem um plano de sócios ali que acaba sendo inviável, mas eles têm um produto também que é caro, né? Então, eu acho que essa visão de que o empresário vai salvar a vida do clube é meio complicada. Por outro lado, ele apresenta uma ideia de filosofia de longo prazo, de continuar botando as contas em ordem, ao mesmo tempo que vai investir no clube e vai dar um choque de novo no Coritiba, vai mudar tudo. Ele já falou anteriormente que era fácil gerir o Coritiba, difícil era gerir uma padaria, e que as coisas iriam mudar com ele, assim, praticamente de maneira instantânea. Também complicada essa visão, porque dentro das quatro linhas a gente sabe que tem ali os jogadores, o futebol ocorre, mas fora das quatro linhas você tem uma equipe, você tem funcionários, você tem pessoas que estão há anos no clube, antes mesmo de qualquer outra gestão passar, ir e vir, tem funcionários de 20, 30 anos de clube. Você não pode ter uma visão, uma mudança assim tão radical do dia para a noite, porque soa pouco populista. Porque ele sabe muito bem que ele não vai conseguir fazer isso. Ele vai precisar entender, primeiro, ter um diagnóstico no clube, para conseguir fazer mudanças e alterações. Ele é, assim como o Vialli, uma opção mais sensata no momento, porque muda o estágio das coisas um pouco e traz um pouco de novidade para o ambiente. Se de fato o Marcelo Almeida vai botar dinheiro no bolso e colocar no Coritiba, se isso vai ocorrer, se ele vai conseguir fazer isso com o Joel Malucelli, ele é funcionário do Joel Malucelli, ele trabalha no grupo J. Malucelli, também são outras dúvidas que teremos no futuro. Ele cria uma grande expectativa em torno dele. Criar grandes expectativas no futebol é algo muito perigoso, porque quanto maior a expectativa, maior a decepção e maior o tombo. Então, a partir do momento que ele for eleito, eu imagino que ele vá ali aos poucos começar a mudar a lógica das coisas, perguntar se esses empresários de fato têm condições para fazer o investimento, e espero eu que comece a mudar a lógica não só de investimentos do clube, como também a lógica administrativa. Investimento na base não é botar a piazada para ser queimada no profissional. Muito pelo contrário. O Coritiba tem um problema sério na base com empresários, que pegam a piazada e mandam para fora, vendem a troco de banana, compram passe. O Coritiba não pode mais vender jogador da base como o Ian Couto para fazer caixa. Salvou o caixa do Coritiba? Salvou. Mas desperdiçamos um baita talento que poderia ter um time ali ao redor dele e ele poderia crescer e ser vendido por muito mais dinheiro, por um valor muito mais alto do que foi vendido para o Manchester. Quando, por exemplo, o Bruno Guimarães foi contratado pelo Atlético, ele veio contratado pelo Audax, se não me engano, e foi vendido por um valor muito mais alto. Houve um processo de valorização do jogador. Então o Coritiba precisa fazer isso. O Samir, melhor dizendo, o Folador se propõe a ter ali minimamente uma gestão organizada e centralizar as coisas no futebol. Assim como propõe ali o pessoal do Vialli. Mas também acho que essa visão exageradamente, de uma maneira muito exagerada,
uma visão muito empresarial para o Coritiba, sem levar em consideração que é um time de futebol, que os sócios não estão comprando carteira na Bolsa de Valores, se associam porque amam o clube, não porque estão investindo, mas porque tem uma relação sentimental maior do que um valor monetário. Então ele precisa ter essa visão. Eu acho meio complicada esses meandros da chapa. A expectativa é alta e também quando se gera uma expectativa muito alta, o tombo também pode ser complicado. Ele provavelmente será o novo presidente do clube. Então, vamos ver o que pode acontecer e se de fato teremos aí o investimento que ele está prometendo. Boa explanação, Gabriel, por aí. Vamos então abrir para a pessoa falar sobre o falador, Nilton, e depois, mas que sejam curtas falas. Obrigado, Gabriel. Abrir para o final. Não é só o nosso... Nilton congelou. Ana, por favor, enquanto o Nilton se recupera. Bom, eu vou falar só rapidinho por causa do nosso tempo, mas realmente o falador eu creio que vai ser o eleito, nas pesquisas, inclusive, ele está em primeiro mesmo, e aquilo que eu tinha falado, não basta ser um administrador de empresas, tem que ser um torcedor realmente, e o falador, por ter sido jogador, por ter uma história bem forte com o time também, inclusive o pai também foi jogador, né, e acrescentando ao amor pelo time, tem essa parte empresarial também, como o Gabriel falou, eu acho que isso vai ser essencial. Eu não sei se vai ser a melhor opção, mas não sei se seria a melhor opção na vida, mas eu acho que dentro do que a gente tem atualmente, realmente é a melhor opção. Muito bem. A gente ia ouvir o Nilton, vamos deixar para a fala final dele, e eu quero falar também no final aqui, já na minha fala, para fechar o nosso programa, mas então é isso. Gabriel, suas considerações finais, a gente vai partir para o final, depois a Ana, o Nilton e a gente encerra aqui. Então, eu quero agradecer você e deixar a tua fala final para você fechar aí. Agradecer o convite dos amigos, eu acho importante, o futebol ele não é uma bolha na sociedade, o futebol é composto por pessoas de diversas classes sociais, diversas visões políticas, e é justo que as pessoas que tenham suas afinidades políticas, as suas afinidades ideológicas, ou até de sentimento de gostos culturais, se organizem para isso. Tinha o punk rock coxa uns tempos atrás, os roqueiros do Alto da Glória, os evangélicos do Alto da Glória, os comunistas do Alto da Glória. Gente, isso é independente, o clube é democrático, é um espaço, futebol é a expressão mais clara da democracia e da diversidade. O futebol onde você vê um cara de terno e gravata comendo o mesmo pão com bolinho de um cara que é operário e está saindo um dia na fábrica, um dia difícil, e está lá torcendo pelo mesmo time. Então é democrático, o futebol é democrático, por isso que saúdo a existência do Mocas, do Coxa Comunas, e me disponho sempre a estar, porque temos afinidades ideológicas. Em relação ao Coritiba, eu tento manter a minha visão, pelo menos minimamente distanciada, dos três times da capital, né? Hoje eu tenho um trabalho junto ao Atlético Paranaense, tenho uma admiração muito grande pelo Paraná Clube, um carinho muito grande pelo Paraná e tenho um carinho muito grande pelo Coritiba. Coritiba passa por um processo eleitoral esse ano muito complicado e que vai aí colocar para o futuro um período muito difícil. Esse ano de pandemia o Coritiba perdeu renda, os últimos 3 anos tem perdido muito dinheiro, com péssimas atuações dos campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, na base, os sócios cada vez mais desanimados, o torcedor cada vez mais desanimado. Então, esse ano, essas eleições na próxima semana podem definir o que o Coritiba vai ser nos próximos 10 anos, assim como definiu há 10 anos atrás. Então, pode-se definir os próximos 10 anos que o Coritiba será em 2030. Eu espero que o torcedor vote de maneira muito consciente e que busque entender e compreender quais são as 3 chapas, o que defende as 3 chapas e busque o melhor para o Coritiba para voltar a ser campeão de novo e voltar a orgulhar o torcedor coxa branca e ser aquele time tão temido no estado do Paraná. Valeu, minha gente. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Ana, por favor.
Bom, eu queria pedir para os torcedores que estão nos assistindo aí voltarem com consciência para ver se a gente consegue mudar alguma coisa, que realmente o time está deixando muito a desejar, não só o elenco profissional ali, como a gestão, principalmente, né? E sobre o nosso movimento, eu queria dizer que realmente o futebol é um ambiente democrático, nós vivemos numa democracia, nós temos direito sim de estar no estádio deste time ou de outro qualquer time e em outros quaisquer lugares, e nós vamos estar. Então, como nós somos uma democracia, a gente tem o direito. Então não adianta vocês ficarem fazendo comentários depreciativos, nem nada disso, porque a gente não vai desanimar, não. E vocês estão convidados para participar, se vocês quiserem. Aqui a gente é aberto. Muito bem, Ana. E o tal do Alexandre Queiroz já disse que vai debater com a gente. Então, esperar o ano começar e depois a gente vai bolar essa conversa com esse rapaz. Então, vai ser legal. Aí você traz mais 3 caras iguais a ele, 3 iguais ao nosso, e um debate fraterno, amigo. Depois vamos tomar uma cervejada ainda. Ô, Nilton, se a pandemia permitir. O Nilton vai explicar um pouquinho rapidinho também, do 31 de maio até os dias de hoje, as atividades nossas, né, que é focada na luta nas ruas, na luta nas pistas pelo Curitiba, e também aqui na luta no campo das ideias, através das lives. Rapidinho, o Nilton vai falar sobre isso, né, Nilton? Nosso movimento nasceu efetivamente no dia 31 de maio, né? A gente começou a se organizar ali no final de abril, e no dia 31 de maio a gente oficializou os movimentos aí, né? Que nem o Atlético tem, já expliquei, o Paraná tem, o Curitiba ainda estava engatinhando, agora já está deslanchou, agora decolou, né? Os movimentos aí, né, do Curitiba, que é o Coxa Comunas e o MOC, Movimento Organizado Curitibano. E nós estamos deslanchando cada vez mais. O Gabriel hoje abrilhantou nossa live, nós exploramos aqui e vamos continuar explorando os conhecimentos dele e de todos os outros convidados e convidadas que estão por vir. Nossa, as mulheres aqui têm uma participação efetiva, não é coisa de laranja, coisa de cota, não sei o que, não. Elas têm uma participação efetiva, o pessoal LGBT tem uma participação efetiva, os negros têm uma participação efetiva, as negras também, os povos indígenas têm uma participação efetiva dentro dos nossos movimentos. Nós estamos colocando aí de todos os setores da sociedade organizada para fazer uma coisa bonita, estamos fazendo uma coisa bonita. Hoje nós tivemos uma live maravilhosa, esmiuçamos chapa por chapa, esmiuçamos a chapa do Samir, esmiuçamos a chapa do Viale, esmiuçamos a chapa do Volador. Temos conseguido aqui, com muito jogo de cintura, com muito tato, com muito olho no olho, manter uma neutralidade, manter aqui porque se a gente for tomar partido, é pior, tá? Pior. Se bem que o povo não é bobo. O povo não é bobo. Eles sabem, pelo que a gente fala aqui, com quem que a gente está. E com quem que a gente não gosta também. O povo não é bobo, certo? E que o vencedor dessas eleições, o franco favorito é o Volador. Franco diz que vai ser uma barbada na língua da Lula. Vai ser uma barbada pro Volador. Seja o Volador, seja o Viale. O Samir não tem chance nenhuma. O Samir não tem chance de se eleger nenhuma. Que seja um grande presidente, que o Curitiba volte a ser o grande que ele era, que volte a brilhar, que volte a nos emocionar, que volte a nos fazer sair do estádio com as cordas vocais totalmente arregaçadas, que nos fazem sair do estádio sem voz e nas nuvens, como a gente gosta de sair, né, do estádio. E o Curitiba faz parte da nossa vida assim. Nós não somos só torcedores de estádio. A nossa vida no Curitiba Futebol Clube, a gente escolhe só roupa verde e branca, a gente coloca nome no filho de jogador do Curitiba, a gente acorda de manhã já pensando no Curitiba, vai dormir pensando no Curitiba. Antes de tudo, né, a gente é coxa branca roxo, né? O Curitiba faz parte do nosso dia a dia, sim, certo? E nós queremos que o Curitiba volte a ser grande, e o Curitiba vai voltar a ser grande, sim. Vote consciente, terça-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde, eleição virtual. Vote consciente. Beleza? Um abraço a todos, um abraço, Ana Valente, um abraço, Gabriel Carriconde, obrigado. Obrigado, Gabrielzão. Obrigado, Carlos Maia. Estamos aí. Valeu, gente. Feliz Natal e se cuidem.
Muito bem. Eu quero só finalizar aqui, então, dizer o seguinte, pessoal. Como o Nilton falou, Curitiba tem que voltar a ser grande, como nos tempos do Evangelino da Costa Neves. Aí um grande, né, que falava com o time, olho no olho. Para quem lembra dos anos 80, dos anos 90, que viveu aquela época, que é saudosista do futebol de verdade, né, o futebol como arte, sabe como é que era a empatia que existia do dirigente de futebol com o time, com a torcida e tal. Como tinha lá em São Paulo, o Vicente Mateus do Corinthians, o Eurico Miranda, do estilo dele também, mais direto com o time, o contato que ele tinha com o seu time, com a torcida, defendendo com a alma a sua equipe, o seu time, do Vasco da Gama, o Eurico, como no Bangu, Castor de Andrade, né? Ou seja, esse tipo de dirigente que a gente quer. Na minha concepção, eu também não tenho uma preferência, diria que teria uma preferência pelo falador, talvez tenha assim, mas nós, o Coxa Comunas, não tem uma defesa de um dirigente para presidente nessas chapas todas que estão concorrendo, mas eu quero dizer o seguinte, é isso que nós queremos. Não basta um tecnocrata, não basta um gerenciador de futebol, nós queremos um cara que tenha a empatia, que olha no olho, que chega no segundo tempo lá e ofereça triplicar o bicho, né? Não sei se existe o bicho ainda. Quanto é o bicho, triplica o valor do bicho, mais ganha desses porra. É isso que nós queremos, um torcedor, um cara que tem alma, coração no bico de chuteira, como dizia o nosso Lombardi Júnior, né, Gabriel? Para isso é emoção, isso é futebol. Gerenciador de futebol, um cara do mundo dos negócios, capitalista por capitalista, não resolve nada. Nós tivemos diversos presidentes que também passaram por isso, e também não quer dizer que quem não seja, bota um pobrezinho, um cara que não é do mundo dos negócios, do mundo corporativo, do business, bota então esse que está antecedendo, que está saindo agora, que talvez saia ou não, sei lá, que é o Samir. Ele não é do mundo corporativo, não é do mundo dos negócios, é um cara pobrezinho, também não dá certo, ou se deu certo, a gente não está demonstrando no futebol. Então, não quer dizer que eu quero que seja um empresário, eu tenho que não ser. O que interessa para nós, na minha concepção, é olho no olho, é futebol, é emoção, é garra, isso é futebol. Isso é MOC também. A gente encerra sempre as nossas lives fazendo uma alusão ao MUC, Movimento Unido Curitibano. A torcida gigantesca que fazia ali na reta do Mauá, a sua faixa gigantesca que estendia ali, que deu origem depois a outros torcidos como a Império e outras que vieram depois. Então a nossa saudação sempre finalizada com um punho fechado, símbolo do socialismo, que até o tal do Queiroz está fazendo agora. Gabriel, punho fechado, um abraço, viva a Revolução, viva a MOC, viva o Curitiba. Viva a Revolução. Viva!